Estamos diante de mais uma vergonha internacional promovida, vocês sabem por quem? Pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso porque, neste momento, está ocorrendo a cúpula do G20, os 20 países mais importantes do mundo. Essa cúpula está ocorrendo em Roma e Bolsonaro está lá. Ao chegar, ele foi para uma cidade italiana. A imprensa noticiou que o prefeito queria recebê-lo, fazer uma certa homenagem, e a população começou protestando colocando fezes, atirando fezes na frente da prefeitura local para protestar com o Bolsonaro. Esse foi o momento que Bolsonaro se sentiu mais em casa, mais perto dos seus, mais acolhido, já que ele estava rodeado por vários Eduardos Bananinhas. Então ele se sentiu, olha, parece que eu estou em casa, parece que eu estou aqui em Angra dos Reis, curtindo o final de semana com os meus filhos. Mas é estranho, por quê? Porque tem tantos Eduardos aqui ao meu lado. E por que eles estão cheirando tão bem? O cheiro do Eduardo, ele não é tão cheiroso como esses pequenos Eduardinhos que estão aqui ao meu lado. Mas a recepção já foi dessa forma muito calorosa, com as pessoas atirando Eduardos Bolsonaros no presidente da República. E hoje, na antessala do G20, nós tivemos uma cena simplesmente grotesca do Bolsonaro com o líder turco Recep Erdogan, que é alguém muito criticado pela comunidade internacional por ter desmontado ou ter iniciado um processo de desmonte da democracia turca. Mas esse não é o problema, conversar com o Erdogan não é nenhum problema, ele é o líder de um país, ele é o chefe de uma nação importante, porque a Turquia é um local importante para as exportações brasileiras, é um parceiro importante, então você tem que conversar com todo mundo. Só que o vídeo que foi divulgado pelo Jamil Chad do UOL é simplesmente desesperador. Porque o G20, pessoal, é um momento que você tem para apresentar o país. E a parte mais importante do G20 não é o discurso. Muito pelo contrário, a parte mais importante é o convescote, é aquela coisinha que ia colar, é a antessala, onde os líderes mundiais batem um papo, trocam uma ideia, interagem uns com os outros e aparam algumas arestas. Uma cena no G20 ficou muito famosa em 2009, essa cena é emblemática e é um episódio para os membros aqui do canal. Se você quiser ser membro, é apenas R$ 1,99 por mês, são 2 vídeos adicionais, no mínimo, por semana, sobre política. Em 2009, nós tivemos uma cena muito emblemática que marcou o governo Lula, porque naquela época o Lula já estava caminhando para o final do seu governo e o Barack Obama tinha sido recém-eleito em 2008. E aí o que aconteceu? O Obama, ele chega perto do Lula, assim, como se ele fossem amigos, porque o Obama ele tinha uma admiração pelo Lula. Isso fica claro no livro dele. Se você ainda não leu o livro do Obama, compre, leia, porque o cara, ele é simplesmente, de fato, o cara. O Obama é complicado, cara. O Obama, ele é complicado. Simpático demais, você sente o carisma do Obama nos livros. Ele demonstra uma certa, como posso dizer, frustração com relação ao que aconteceu depois com o Lula. Isso, o Obama, ele se dá lá, você sente a decepção do Obama porque ele aparentemente admirava muito o Lula. E a forma como o Obama se aproximou do Lula, ele chega assim pro Lula, né, pra tocar no Lula como se eles fossem muito íntimos, ele fala, esse aqui é o político mais popular do mundo, é porque ele é bonitão. Aí o Lula vem e puxa o Obama assim pela manga do paletó, traz pra perto junto, tá o Celso Amorim, e eles começam a interagir. Então é um momento importante e que fica marcado, fica eternizado. Esse momento do Lula com o Obama entrou pra história. E esse momento do Bolsonaro com o Erdogan também entrou. Porque você vê uma dificuldade do Bolsonaro, ele deve ter algum déficit humanitivo. Tem déficit cognitivo, você vê o déficit humanitivo. Porque o Bolsonaro ele não deve ser um ser humano, ele é um completo, ele é um animal. Não sei se ele é um vírus ou se ele é simplesmente um protozoário. Chamem a doutora Anísia Yamaguchi para poder explicar a diferença se ela souber, né? Se ela souber. Mas esse encontro com o Erdogan, o Bolsonaro ele não sabe conversar, ele não sabe se expressar. O Erdogan ficava olhando para ele e o Bolsonaro assim... Ele ficava assim, ele não sabia falar. Fora a quantidade de mentiras que ele contou ali. Disse que o Brasil estava recuperando a economia está recuperando forte. Mentira, mentira. Onde que a economia está se recuperando? Não está recuperando em lugar nenhum. Nós estamos com uma inflação alta, nós estamos na verdade com estagflação, que é um período de crescimento baixo junto com uma inflação alta. Os juros sobem todos os meses aqui no país, a população passa fome. Ontem saiu uma reportagem de pessoas que novamente estão comendo comida do lixo. Eles falam, o nosso pão de cada dia eu encontro no lixo.
Como que o país está recuperando a economia? Ah, reduziu o desemprego. Ah, reduziu o desemprego. Mas que tipo de emprego foi gerado? Emprego informal, que é um emprego instável, que é um emprego ruim, que é um emprego... Não vou dizer que é perigoso, mas ele é um emprego inseguro. Você não consegue prever o que vai acontecer mais pra frente. Então você provoca danos na economia e danos sociais também. E no ano que vem, a chance de termos recessão é grande. Então não há crescimento da economia. Há zero crescimento da economia. O que nós vamos ter agora em 2021 é um leve repique em função do ano passado, que foi um ano economicamente desastroso. Esse ano socialmente foi muito pior do que o ano passado. Mas a economia, por conta dos fechamentos, das medidas restritivas necessárias para evitar o apocalipse aqui no nosso país, a economia teve uma queda muito forte. Esse ano, com a retomada, com a abertura, com o afrouxamento das regras de distanciamento e das regras da pandemia, a economia cresceu, claro, um pouquinho. Mas em comparação ao ano passado, nós não estamos tendo um crescimento forte da economia. E aí, mais uma vez, o Bolsonaro quer insistir que a Petrobras é um problema. Ele falou assim, a Petrobras... E o Erdogan pergunta pro Bolsonaro o seguinte, comenta, né? Ah, o Brasil tem uma produção de petróleo grande. Aí ele vem e falou o seguinte, não, mas a Petrobras é um problema. Que problema que é a Petrobras? Nós estamos quebrando monopólios. Que monopólio que está sendo quebrado? Ele fala as coisas muito vagas. O que me incomoda nesse governo Bolsonaro é que eles nunca aprofundam em absolutamente nada. Eles usam frases soltas, frases vazias, que você assim simplesmente não entende o que ele está querendo dizer. Porque ele também não sabe. É igual o Paulo Guedes. Não, nosso crescimento tá grande, tá em X, tá em Y, tá em Z. São coisas assim vazias, coisas ao vento, coisas evasivas, porque eles não têm conteúdo. Todos eles são completos incompetentes. E essa história do Bolsonaro atacando a Petrobras, agora internacionalmente, é algo que incomoda. Mas por que o Bolsonaro faz isso? Porque o Bolsonaro, mais uma vez, ele precisa fazer a política do confronto. Essa é a forma do Bolsonaro fazer política. É sempre assim. Sempre foi e sempre vai ser. É a única forma que o Bolsonaro tem de fazer política. Você não consegue ensinar truques novos a um cachorro velho. Até dá, mas Bolsonaro, vocês sabem que o intelecto dele é inferior a de um cachorro. É um intelecto inferior a um canino. Talvez o jabuti tenha uma capacidade cognitiva e uma inteligência maiores do que a do Bolsonaro. Porque você olha para ele e você vê, por que esse cara, como que esse ser humano existe? Mas como ele passou 30 anos vencendo na democracia, porque ele nunca perdeu uma eleição, nunca perdeu, e a cada 2 anos ele disputa uma eleição. Porque ele ou os filhos dele, em todas as eleições, eles estão. E ele sempre venceu atacando, ele sempre venceu fazendo a política do confronto. E agora, novamente, ele faz com a Petrobras. Porque a Petro, quando ele começa a falar de privatizar, ele afeta principalmente as esquerdas. Porque as esquerdas são contra a privatização da Petrobras. E toda pessoa decente, toda pessoa honesta, toda pessoa que não seja, como eu posso dizer, desonesto intelectualmente, é contra a privatização da Petrobras. Porque é um escárnio isso. Ah, porque eu quero quebrar o monopólio da Petrobras. Ah, você vai quebrar o monopólio como? Privatizando a Petrobras? Ah, vou privatizar a Petrobras. Ótimo, quebra seu monopólio. Que monopólio? Você nem sabe qual que é onde está o monopólio da Petrobras. Primeiro que a Petrobras, ela é o único comprador da gasolina de fora. E por que ela é a única compradora da gasolina de fora? Porque assim ela pode regular os preços, como aconteceu no governo Dilma. Então a Petrobras, ela compra, ela é a única importadora de gasolina e dos produtos necessários para refinar o petróleo brasileiro, então ela compra tudo. E depois ela repassa, ela revende para as distribuidoras. Então você tem as bandeiras do Ipiranga, bandeira Shell, entre outras. Mas o monopólio da Petrobras está na compra. Se você vai quebrar, que monopólio você vai quebrar? Da produção de petróleo? Bobagem isso, bobagem, bobagem. Nós já não temos esse monopólio como o Bolsonaro fala. Nós já não temos isso. Qual que é o monopólio que vai ser quebrado? Ah, vai quebrar o monopólio da Petrobras para passar para quê? Para uma empresa privada? Então não há quebra de monopólio. Quem acredita nisso ou é muito inocente ou é ignorante. Quando eu falo ignorante, não estou falando de um modo pejorativo, é porque não conhece mesmo como funciona ou porque está agindo de má fé. Ou porque está agindo de má fé. E aí a sociedade perde com isso. Por que a sociedade perde? Porque a Petrobras, ela tem projetos sociais e ela devolve para a sociedade com crescimento, seja em pesquisa, educação, financiamento, dentre outras coisas. Então a Petro, ela funciona como um patrimônio não só econômico para o nosso país, ela é uma empresa importantíssima. E por que o Bolsonaro quer privatizar sendo que ela está dando lucro? O lucro da Petrobras nesses últimos períodos foi exorbitante. Então o que ele está falando? Qual que é o problema? O problema é que ele é um símio, por isso que ele não consegue gerenciar a Petrobras. E ele está do lado dele, você tem uma ameba que se chama Paulo Guedes.
E o ataque do Bolsonaro é justamente essa política do confronto. E ele vai continuar fazendo isso nos encontros internacionais. Por quê? Porque o Bolsonaro só funciona dessa forma. E ele usa os encontros internacionais também para alimentar o gado, para municiar o gado com as retóricas dele. Porque ele não fala pra ninguém, ele não fala com o Erdogan, porque ele não tem nem condição de falar. Ele, se você tem uma ideia, ele estava conversando com os garçons antes. Ele estava conversando com os garçons, porque ele tem vergonha. Ele sabe que ele é um imbecil, ele sabe que ele é vergonhoso, ele sabe que ele é asqueroso. Porque o Bolsonaro se olha no espelho e fala assim, poxa, eu não aguento mais olhar pra minha cara, olhar pra essa minha cara asquerosa, olhar pra esse meu cabelo com caspa, com essa minha boca, com essa dentadura mal feita. Eu não aguento, então ele tem vergonha de ser quem ele é. Ele tem vergonha, você vê na cara dele. Mas ele, nesses encontros internacionais, ele repete as mesmas coisas, as mesmas mentiras, porque ele não está conversando com os líderes internacionais. Ele está conversando com o gado, para mostrar pro gado que, olha, mesmo aqui, perante essas pessoas importantes, e eu que sou matitica, eu ainda fico repetindo isso, porque eu não tenho medo de ninguém. Uma palhaçada dele, mas enfim. Clique no botão de gostei, ative as notificações, Instagram, canal Profiléu, Twitter, @ProfiléuOficial.